noite, mais uma vez nós estamos aqui. Nós vamos falar sobre o Cordeiro que tirou o pecado do mundo. Doutor em Teologia Nelson Alves de Andrade. Deixa eu mostrar uma capa bem linda aqui. O Cordeiro que tirou o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. João capítulo 1, versículo 29. Compartilhem com outras pessoas. E vamos aí fazer a nossa live com muita alegria. Quinta-feira Santa. Você pode comentar, ok? Seu comentário é dentro da live, é segundo a live. Pode opinar, se assim você quiser. O texto base é: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A declaração de João Batista, ao ver Jesus Cristo, é uma das mais profundas de toda a Escritura. Ela revela em poucas palavras o plano eterno de Deus para a redenção da humanidade. Chamar Jesus de Cordeiro não foi algo aleatório. Essa expressão carrega um peso histórico espiritual, profético que remonta ao Antigo Testamento. E ao longo de toda a história, ao longo de toda a revelação bíblica, um fio condutor une o Antigo e o Novo Testamento. A necessidade de redenção da humanidade, a humanidade caída, e a provisão divina para restaurar o relacionamento entre Deus e o homem, porque o homem perdeu essa comunhão lá no Jardim do Éden. Desde os primeiros relatos em Gênesis, após a entrada do pecado no mundo, percebe-se que a solução para a culpa humana não partiria do próprio homem, mas do agir gracioso de Deus. E nesse contexto, a figura do Cordeiro emerge como um dos símbolos mais profundos e recorrentes das Escrituras. Desde os sacrifícios primitivos, passando pela instituição da Páscoa judaica, até o sistema sacrificial estabelecido por Moisés, o Cordeiro representava a substituição, a esperança, a expiação e a esperança do perdão. Contudo, tais sacrifícios eram limitados, apontando para uma realidade futura e definitiva. É nesse cenário que a declaração de João Batista, registrada no Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 1, e o versículo 29, ganha um significado extraordinário ao apontar Jesus Cristo como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa afirmação não apenas identifica Jesus como o cumprimento das profecias messiânicas, mas também revela a essência de uma missão redentora: remover o pecado, reconciliar o homem com Deus e inaugurar uma nova realidade espiritual. Boa noite a todos vocês que estão entrando aí, ok? Dessa forma, compreender o significado de Cristo como Cordeiro de Deus é essencial para a teologia cristã, pois envolve temas centrais como pecado, expiação, graça e salvação. Este estudo, ele propõe analisar à luz das Escrituras o desenvolvimento dessa figura
desde o Antigo Testamento até seu pleno cumprimento em Cristo, evidenciando sua relevância para a fé e a prática cristã contemporânea. Vejamos o Cordeiro no Antigo Testamento, Cordeiro da Páscoa. O primeiro grande símbolo aparece em Êxodo, no capítulo 12, na instituição da Páscoa judaica. Um cordeiro sem defeito era sacrificado. Seu sangue era colocado nos umbrais das portas. O povo era poupado da morte. E aqui vemos 3 verdades super importantes. Substituição, o cordeiro morre no lugar. Proteção pelo sangue e libertação da escravidão. O povo, eles viveram 430 anos escravos. O sistema sacrificial. Na lei dada por Moisés, o cordeiro era frequentemente usado como oferta pelo pecado. Nós vemos isso em Levítico, no capítulo 4, a expiação pelo pecado. Nós vemos os sacrifícios contínuos no templo, porque a palavra do Senhor nos diz que o fogo arderá continuamente e não se apagará. Então havia constantes sacrifícios. Orlando Marques está aí. Havia constantes sacrifícios no templo. Porém, esses sacrifícios eram temporários, repetitivos e incapazes de remover o pecado definitivamente. Em Gênesis capítulo 22, o Cordeiro Prometido, quando Abraão leva Isaque para o sacrifício, ele declara: Deus proverá para si o Cordeiro. E aqui nasce uma profecia. Deus não apenas aceita o sacrifício, ele mesmo providencia o Cordeiro. Jesus, o Cordeiro substituto, sem pecado. Jesus Cristo é o único que viveu nesta terra sem pecado. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 19, Cordeiro sem defeito e sem mácula. E interessante que o sacrifício é um sacrifício voluntário. Diante dos cordeiros do Antigo Testamento, Jesus não foi forçado. E a palavra do Senhor diz que ele deu a sua vida por nós, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Ele se entregou voluntariamente. João 10 e 18. O sacrifício universal. João não disse pecados, plural, mas pecado do mundo. Isso indica a raiz do pecado, a condição humana, um sacrifício suficiente para toda a humanidade. Portanto, eu não preciso fazer mais sacrifício para a salvação. Eu não preciso dar dízimo ou oferta para a salvação. Eu não preciso carregar uma cruz para a salvação. Eu não preciso fazer promessa, sabe por quê? Porque o preço já foi pago por Jesus. O sacrifício perfeito. Vejamos aqui o significado da cruz. A morte de Cristo não foi apenas um evento histórico, mas foi o cumprimento de toda a teologia do Cordeiro. Vejam, substituição, ele morreu em nosso lugar. Redenção, pagou o preço do pecado. Reconciliação, restaurou o relacionamento com Deus. Aí nós temos aí a ressurreição, que é a vitória do Cordeiro. O Cordeiro foi morto, mas ele não permaneceu morto. E a ressurreição prova que o sacrifício foi aceito. A morte foi vencida, o pecado foi derrotado. E o livro de Apocalipse, Jesus ainda é chamado de Cordeiro. Apocalipse capítulo 5, digno é o Cordeiro de abrir o livro e desatar os selos.
Apocalipse capítulo 7, nós vemos o Cordeiro no trono. Apocalipse capítulo 21, o Cordeiro é a luz da cidade. E o Cordeiro não é apenas passado, mas é eterno. Quais são as aplicações práticas que nós temos para isso? Salvação pessoal, aceitar o Cordeiro é receber perdão. E cada um, ainda que João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas eu preciso aceitar o Cordeiro de Deus na minha vida. Uma vez que eu aceito o Cordeiro de Deus na minha vida, eu vivo uma nova vida. O pecado não mais pode me dominar. É claro que eu peco, nós pecamos. E a Bíblia diz, filhinhos, não pequeis, mas se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Aí eu tenho uma nova vida, uma novidade de vida, uma comunhão com Deus. Eu passei pelo processo da regeneração. Vida de gratidão, vivemos para aquele que se entregou. Nós agradecemos a Deus a todo instante, a toda hora, né? Que darei eu ao Senhor por tantos benefícios, por tantas bênçãos que Ele tem me concedido. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Agora eu tenho uma vida de comunhão com Deus. O véu foi rasgado, eu tenho acesso, eu posso entrar direto na presença de Deus. Antigamente era o sumo sacerdote que entrava no Santo dos Santos. Mas o véu do santuário foi rasgado. Significa que eu tenho livre acesso. O Cordeiro que tirou o pecado do mundo não é apenas um símbolo, é a expressão máxima do amor de Deus. Desde Abraão até o Apocalipse, a Bíblia aponta para uma única verdade. Deus providenciou o sacrifício perfeito. E quando João Batista declarou, eis o Cordeiro de Deus, ele estava anunciando o fim da culpa, o início da graça, a esperança para toda a humanidade. O que é o início da graça? Graça é favor imerecido. Eu não mereço, você não merece, mas o amor de Deus nos alcançou. E o que significa, na realidade, tirar o pecado do mundo? Prestem bem atenção. Quando João Batista disse sobre Jesus Cristo, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, João capítulo 1, versículo 29, ele estava revelando uma verdade profunda que pode ser explicada em 4 dimensões. Primeiro, tirar significa remover a culpa. No sentido bíblico, pecado não é só erro, é uma culpa diante de Deus. O que Jesus faz? Ele carrega essa culpa. Ele remove a condenação. Ele remove o processo de condenação. E Isaías 53, e versículo 6, o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ou seja, ele tira o peso que estava sobre nós e coloca sobre si mesmo. Segundo, tirar significa substituir. Aqui entra a ideia do Cordeiro. No Antigo Testamento, o Cordeiro morria no lugar do pecador. Agora, Jesus Cristo é o substituto perfeito. Na prática, ele sofre o que nós deveríamos sofrer. Ele paga o que nós poderíamos pagar. Isso se chama substituição penal. Terceiro, tirar significa purificar. O pecado também contamina espiritualmente, mas o sangue de Cristo limpa a nossa consciência, limpa o nosso coração, purifica o nosso interior. 1 João capítulo 1, versículo 7 diz, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Não é só perdão, é transformação. Em quarto lugar, tirar significa quebrar o poder do pecado. Não é apenas sobre o passado, a culpa, mas também sobre o presente, o domínio do pecado. Porque o pecado escraviza, o pecado controla, mas Cristo liberta, Cristo dá uma nova natureza. E João 8,36 diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres.
E em quinto lugar, do mundo, que tira o pecado do mundo. O que quer dizer isto? Essa expressão é muito importante. Não significa que todos automaticamente serão salvos. Significa que o sacrifício é suficiente para todos. Está disponível para toda a humanidade. Não é limitado a um povo só. Não é limitado a uma placa de igreja. Porque Jesus não fundou placa de igreja. Não é limitada a um país, a uma só etnia, a uma só nação. Ou seja, a salvação ela é universal na oferta, mas pessoal na aplicação. Tirar o pecado do mundo significa que Jesus Cristo levou nossa culpa, morreu em nosso lugar, purificou o nosso interior, quebrou o poder do pecado, abriu a salvação para todos. Jesus não apenas cobriu o pecado, ele removeu, ele venceu e ofereceu liberdade completa a todo aquele que crê. E queridos, na cruz, o Cordeiro foi imolado. Na ressurreição, ele foi exaltado e hoje ele continua salvando todo aquele que crê. Por isso, o Apocalipse 3:20 diz: Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Vamos aqui às nossas considerações finais. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo foi explicado aqui nesse estudo. À luz do estudo desenvolvido, torna-se evidente que a figura de Cristo, que a figura do Cordeiro percorre toda a narrativa bíblica, como elemento central do plano redentor divino. Desde os sacrifícios do Antigo Testamento, passando pela Páscoa judaica, até a sua plena revelação no Novo Testamento. Esse símbolo aponta de forma progressiva para a obra, aponta de forma progressiva para a obra perfeita e definitiva de Jesus. A declaração de João Batista, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, sintetiza a essência do Evangelho, revelando não apenas a identidade de Cristo, mas também a profundidade de sua missão. Diferentemente dos sacrifícios antigos, que eram limitados e repetitivos, o sacrifício de Cristo é único, suficiente e eterno, capaz de remover completamente a culpa do pecado, purificar o ser humano e restaurar sua comunhão com Deus. E além disso, compreende-se que tirar o pecado do mundo não se restringe a um aspecto meramente simbólico, mas envolve uma realidade espiritual concreta. A substituição do pecador, a satisfação da justiça divina e a manifestação da graça salvadora de nosso eterno Salvador. Tal obra não apenas trata da consequência do pecado, mas também do seu poder, da sua eficácia, oferecendo ao ser humano não somente perdão, mas uma oportunidade para a regeneração, para uma nova vida. Outro ponto relevante é o alcance universal dessa obra redentora. O texto bíblico evidencia que o sacrifício de Cristo é suficiente para toda a humanidade, rompendo barreiras étnicas, culturais e religiosas. Contudo, sua eficácia se manifesta na vida daqueles que, pela fé, se apropriam dessa verdade, evidenciando a responsabilidade pessoal diante da oferta da salvação. Vejam que a responsabilidade é individual, é cada pessoa fazendo a sua escolha. Por fim, conclui-se que o entendimento de Cristo como Cordeiro de Deus não é apenas um conceito teológico, mas uma verdade transformadora que impacta diretamente a vida do crente. Ele chama a fé, a gratidão,
à santidade e a uma vida de comunhão com Deus. Assim, a mensagem do Cordeiro continua atual e necessária, apontando para a única esperança da humanidade. Para a única esperança da humanidade, a redenção plena realizada em Cristo Jesus. Amém? Eu vou fazer uma oração, você ore aí juntamente comigo. Pai amado, Pai querido, engrandecido seja o nome do Senhor, eu te louvo, ó Pai, pela vida de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tirou o meu pecado, que tirou o pecado da humanidade. Eu peço, ó Deus, que tu venhas abençoar aqueles que estão assistindo, que estão acompanhando a nossa live, ou aqueles que ainda irão assistir. Deus, entra nesta vida, entra nesta casa, entra neste coração, e que esta pessoa, Deus, possa abrir o coração, possa abrir o entendimento, a sua mente, e entregar-se completamente ao Senhor Jesus Cristo, acreditando que o Senhor Jesus é o único que pode nos salvar, é o único que nos perdoa, é o único que nos liberta, e é o único mediador entre Deus e o homem. Portanto, Pai, escreva o nome dessa pessoa no livro da vida do Cordeiro, e eu faço esta oração em nome de Jesus. Amém? Que Deus em Cristo abençoe a todos, tenham uma boa noite, descansem em paz e recebam o perdão de Deus. Né? A obra foi realizada na cruz do Calvário. O preço foi pago. Eu não preciso agora fazer nenhum outro sacrifício. Eu não preciso fazer promessas ou acender velas de 7 dias para eu alcançar o perdão dos meus pecados. Eu só preciso abrir o meu coração e deixar Cristo entrar na minha vida e tomar posse daquilo que ele fez na cruz do Calvário. E tudo o que aconteceu na cruz do Calvário, culminando com a ressurreição, porque se Cristo não houvesse ressuscitado, diz o apóstolo Paulo que a nossa fé seria vã. Portanto, meu lindo, minha linda, receba o perdão de Deus. Aceite a Cristo como teu Senhor e como teu Salvador. Amém? Muito obrigado. Que Deus abençoe.